Pessoal, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Muito bom dia para a senhora, para o senhor que está se levantando agora, nessa sexta-feira abençoada. Olha, que seja um dia de vitória, de realizações, que hoje você venha realizar os projetos que você tem colocado dentro do seu coração. E nunca se esqueça de uma coisa. Você tem que sair de casa com fé, com bom ânimo. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse para o cego, tem bom ânimo. As pessoas precisam ter bom ânimo. Diante dos desafios, das situações, se anime, levante a sua cabeça para que você possa, seguir adiante e vencer as dificuldades da vida. Porque sempre haverá dificuldade, mas vai depender de como a gente reage diante delas, tá bom? Talvez você se pergunte assim, pastor, por que você está esse tomate na mão aí? Olha, hoje a reflexão não é sobre esse tomate, não. Mas eu queria que você entendesse uma coisa, porque nós temos visto muitas notícias, de relacionamentos conturbados, pessoas que têm sido mortas, pessoas que têm sofrido agressões físicas. E tudo por quê? Porque ela começa um namoro, um relacionamento, e às vezes ela identifica coisas que não tá legal. Eu peguei aqui esse tomate, não sei se dá para você ver aí. Por exemplo, aqui nele tem uns pontinhos aqui de algo que você detecta, que tem algo podre aqui por dentro, ou pode ter algo podre. Então, no relacionamento é diferente. Às vezes a pessoa detecta coisas que já está mostrando para ela, olha, não está legal. Olha como ele tratou você. Ó, essas palavras que ele falou com você. Só que tem pessoas que ela não faz caso. Ela quer, pagar para ver, ela quer tentar a sorte. Você veja que tem pessoas, ela pega o tomate a si mesmo e ela fala assim, eu corto aqui um pedacinho, eu tiro essa parte que está ruim e o resto eu aproveito. Pode ser que de repente você tira uma parte que esteja ruim e o resto você aproveita. Mas e quando acontece que está tudo podre por dentro? E agora? O que você vai fazer? Você perdeu dinheiro, correto? A mesma coisa no relacionamento. A Bíblia fala que o que é bênção de Deus nos enriquece e nos dá e não traz desgosto. Então, se você está vivendo um relacionamento que você está vendo que tem coisas que está fora do padrão que tem que ser, há muita mentira, a pessoa não está sendo uma pessoa sincera, olha, descarta isso. Não fique com medo de ficar sozinha, sozinho não. Você vai ver que amanhã você vai ser abençoado se você esperar o momento certo. Agora, se você quer tentar a sorte, você pode acabar com azar. E aí você vai ser mais uma vítima dessas estatísticas de mulheres ou homens que estão vivendo uma vida sentimental destruída porque tinha indícios que mostrava que não estava legal, mas quiseram seguir em frente pensando que depois podia mudar. E não é assim. Perfeito, perfeita, você não vai encontrar ninguém. Mas identificou algo que você vê que pode gerar um problema maior, sai fora. Eu queria deixar essa recomendação, essa orientação para a senhora, para o senhor, para você solteiro que sempre tem participado conosco aqui, tá bom? Muito bem, mas o assunto você sabe que não é esse. Nós estamos aqui fazendo a reflexão do livro de Mateus. Hoje vamos ler Mateus 7,7, que fala a respeito da perseverança na oração. Inclusive, daqui a pouco vamos estar realizando um momento de oração. Já prepara os nomes, coloca aqui abaixo, na parte dos comentários. Se você quiser compartilhar esse vídeo com um amigo, com uma amiga, faça-o agora e juntos vamos estar clamando a Deus em favor da sua vida e de toda a sua família, tá bom, pessoal? Vamos lá então, sem rodeios, vamos direto aqui. Diz assim o texto sagrado, Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á.
Buscai e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Eu penso que esses 2 versículos já dá para entender que está se referindo a uma pessoa resiliente, perseverante diante do que ela está passando ou enfrentando. Porque tem horas, pessoal, tem coisas na nossa vida que elas podem acontecer por si só. Mas a fé, nem sempre você vai ter as respostas como você gostaria ou pensaria. Tem situações que você vai ter que provocar o milagre. E eu sempre explico isso para as pessoas nas reuniões que fazemos, que Deus promete nos abençoar pela obediência. Mas tem situações que vai requerer um esforço. Tem situações que você vai ter que provocar que as coisas aconteçam. É igual aquele cego, se lembra? Bartimeu, que Jesus passava, ele começou a gritar. A Bíblia fala que ele deu 7 gritos até o Senhor Jesus parar e mandar chamá-lo. E disseram a ele até para que ele se calasse, que ele gritava, e ele perguntou: quem é que passa aqui? Ah, é Jesus, o Nazareno, e ele viu ali a oportunidade dele. E você tem que ver também aquilo que tem sido uma oportunidade para você. Às vezes a pessoa está diante de oportunidades e no lugar dela bater para a porta se abrir, no lugar dela buscar para ela encontrar, no lugar, sabe, dela perseverar, não. Ela fica, ah não, Deus vai abençoar, Deus sabe. Não, como aí? Não seja religioso, religiosa, não. A fé não tem nada que ver de você ser uma pessoa religiosa. O que é ser um religioso? O religioso, ele quer transferir tudo a Deus. Tem coisas que Deus vai realizar na minha vida, mas tem coisas que Deus vai realizar se eu, como eu posso dizer, se eu tomar decisões, se eu bater, se eu buscar, sabe? Se eu não me acomodar naquilo que eu estou vivendo, se eu pedir. Então, eu tenho que ser sensível à voz de Deus para entender cada momento. Por isso a necessidade de andar no Espírito e observar sempre a palavra, para ver o que Deus está me indicando, me orientando a cada situação que eu venha estar vivendo. Aí ele continuou dizendo assim, ó: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe o peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Olha o que o Senhor Jesus deixa bem claro. Dará o bens a que lhe pedirem. Então, essa petição aqui, podemos falar assim, foi uma ação. Houve uma ação da pessoa para que Deus, então, viesse realizar na vida dela o que ela gostaria. E a pergunta é: o que você tem feito para que aconteça o que você diz querer? O que você quer? Porque se você não está fazendo nada para provocar o milagre, para que as coisas sucedam, então como que você quer a bênção de Deus dessa maneira? Então a gente tem que parar e fazer uma análise crítico. Eu estou fazendo o quê para mudar a minha situação? O que eu estou realmente realizando para que a minha vida espiritual seja diferente? O que eu estou fazendo para o meu casamento ser diferente? O que eu estou fazendo para a minha vida espiritual ser diferente? O que eu estou fazendo para a minha economia ser diferente? Porque não é apenas pedir a Deus, mas sim a ação que você vai empreender
vai fazer com que Deus abençoe as obras das suas mãos. Se lembra que o próprio Deus ele falou assim para Josué: eu entreguei Jericó e os seus valentes nas suas mãos. Jericó não estava na mão de Josué ainda. Mas Deus falou ali pela fé. Tome posse já dentro de você do que você quer, Josué. Mas Deus mandou que ele viesse dar as voltas ao redor da muralha para que ela caísse. Então, dentro de mim, eu já tomo posse das coisas que eu quero. Eu tenho a certeza, sabe, que Deus vai me ajudar. Mas eu vou ter que ter o meu trabalho. Eu vou ter que ter uma ação em relação ao que eu desejo. Porque senão, nada vai acontecer. As coisas não vão se dar, como aquele dito, né? Por mão beijada. Não vai cair do céu. Não, 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 não. Vai vir através do nosso esforço, da nossa luta. Esforça-te e ser valente. Aí ele continua dizendo assim, ó, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre. Está vendo? A porta larga, a facilidade, muitos querem. E é fácil. A facilidade, as coisas fáceis, elas também se terminam fáceis. Mas a porta estreita, a salvação da sua alma, certas conquistas, você pode ter certeza que vai dar trabalho. Tem uma parte na Bíblia que fala assim, ó, o reino de Deus é tomado por esforço. E só aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, eu não posso, sabe, ter uma fé ou ter uma consciência de fé de que as coisas vão acontecer na minha vida sem que haja a minha participação. Nós somos cooperadores em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Então, eu deixo com a senhora hoje essa reflexão da fé, de que temos que ser perseverantes na oração e nas ações. Eu vou mais além. Seja perseverante não apenas nas orações, mas nas ações para que você, naquilo que corresponde ao que você deseja, chegue na sua vida. Tá bom? Vamos orar então? Por favor, feche os seus olhos aí. Vamos juntos falar com o nosso Deus. Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá, por estarmos aqui diante de Ti e saber que Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso ajudador. E que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Meu Pai, eu oro para que o Senhor abençoe as obras das mãos dessa senhora, desse homem. Eu não sei o que essa pessoa está fazendo, eu não sei naquilo que ela está trabalhando, o que ela está lutando para realizar. Eu sei o seguinte, o Senhor prometeu abençoar as obras das nossas mãos e se nós perseverarmos, o Senhor nos daria vitória. Porque o filho, meu Deus, que pede pão ao pai, o pai não vai dar uma pedra. Se pede um peixe, ele não vai dar um escorpião. O Senhor disse que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor que está no céu não nos dará também os bens, não nos dará a vitória que nós precisamos. Então, dá vitória para essa senhora, meu Deus, que está na luta, está na guerra, está, meu Deus, às vezes já com as suas forças esgotando-se, mas renova as forças dela, dá sabedoria para ela, para que ela venha alcançar os seus objetivos. Toma, meu Deus, os nomes que estão sendo colocados aqui para oração, abençoa esse homem, essa senhora, meu Deus, faça a vida dessa pessoa florescer como a vara de Arão, meu Deus, guarda-nos de toda maldade, que essa sexta-feira, o dia de hoje, seja um dia de bênção,
livra do assalto, do acidente, da bala perdida, de toda a obra do mal. Eu apresento a vida de todos que estão aqui conosco e assim determinamos a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Amém? Gente, que Deus abençoe. Uma ótima sexta-feira para todos. Amanhã vamos colocar mais um vídeo dando a continuação da nossa reflexão do livro de Mateus. E olha, amanhã vai ser especial, hein? Amanhã, sábado, porque eu vou falar com respeito aos falsos profetas. E você sabe que tem muitos falsos profetas aí. E a gente vai tocar nesse assunto amanhã, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até amanhã.